Olá, meu nome é Marcelo Souza, essa é a aula de número 5 sobre programação C#, começando do zero, programação prática, sem muitas teorias. Vamos começar aqui a nossa quinta aula, já voltando para o nosso Visual Studio, do nosso projeto antigo, e a gente criou a classe carro para fazer um pouquinho de orientação a objeto. Agora, clicando aqui com o mouse em cima da classe carro, aparece essa essa lâmpada, e a gente tem a opção de criar um arquivo, aqui ó, move type to carro.cs. Então a gente vai mover essa classe para um arquivo. Então agora a gente tem um arquivo organizado aqui. Vou tirar essa linha sobrando no final para ficar bonitinho. Temos um arquivo específico para o carro. Vou fechar ele aqui e voltar para o programa. E aí a gente fica aqui com o programa limpinho. Fica mais organizado, tá? Eu vou fazer aqui alguns exemplos para a gente entender o conceito de condicional. É uma coisa que é extremamente útil, a gente vai usar bastante aqui e é interessante que a gente compreenda o conceito na prática, porque teoria a gente vê toda hora, mas prática é o fundamental aqui no nosso treinamento. Quando a gente acelera o carro, a gente pode adicionar um conceito de condicional na aceleração do carro dizendo o seguinte: um carro só pode acelerar até 140 km por hora. Segundo uma lei XPTO, se ele acelerar mais de 140 km por hora, está infringindo a lei, logo a gente pode adicionar uma trava nesse carro para que ele só acelere até uma determinada velocidade. Para isso, vamos compreender também o conceito de constante, porque a gente falou sobre variável, como essa variável velocidade, ela pode variar o valor, a gente adiciona velocidade, diminui velocidade, então ela muda de valor. Mas constante, vamos criar uma constante aqui. Const, esse é o termo usado, int, velocidade máxima. Está em maiúsculo, porque constantes é comum que a gente adicione em maiúsculo. E a gente define aqui 140 ponto e vírgula. Olha só. Const quer dizer, isso aqui é uma constante, isso aqui é um valor que não vai mudar nunca. Vai ficar fixo aqui no código. E vai ser do tipo inteiro. E o nome vai ser velocidade máxima e o valor vai ser 140 km por hora. Aqui, agora a gente pode fazer uso dessa constante indicando o seguinte: se o carro chegar a 140 km por hora, a gente não vai deixar ele acelerar mais. Isso é um teste que a gente pode fazer aqui para travar o carro, para garantir que ele não infrinja a lei. Claro que isso é um exemplo totalmente simplório aqui que a gente está usando para uso de condicional, não que os carros tenham necessariamente isso, apesar de ter alguns carros que têm mesmo. Não sei se é 140, mas tudo bem. Condicional. Como é que a gente trabalha com condicional? A gente vem aqui e insere if, em minúsculo. Ou seja, se o que? Se, abre aspas, a gente põe o que aqui dentro. Se velocidade, por exemplo, olha só que eu já perdi aqui, está escrito errado, velocidade, eu escrevi em minúsculo, tá vendo? Ele autocompleta me indicando que é maiúsculo o V, dou um enter, ok. Se velocidade for igual, quando eu falo igual aqui, igual a gente usa na atribuição para todo lado, né? Tem igual aqui, tem igual aqui. A gente está usando igual, indicando que a gente está definindo que é igual. Quando a gente define que é igual, é assim. Se eu falar carro igual a 140, eu estou definindo que o carro, aliás, a velocidade é 140. Nesse caso, eu não quero definir, eu quero perguntar, eu quero falar se a velocidade for 140. E quando a gente pergunta, a gente usa dois sinais de igual. Igual, igual. Então eu estou dizendo, se a velocidade for 140, aí eu vou abrir uma chave e vou fazer alguma coisa. O que é que eu vou fazer aqui? Pronto. Aqui eu quero mudar uma coisa. Eu coloquei fixo 140. Não é legal que a gente coloque fixo, porque a gente vai estar colocando isso fixo no código e depois fica difícil da gente mudar. Vai que muda a lei e agora é 150 e não 140. Então é interessante usar constante, que é esse valor aqui que a gente só define aqui em cima, compilou o código, ele não muda nunca. Então vamos copiar ele para cá, velocidade máxima. Então se velocidade for igual a 140 km por hora, a gente faz alguma coisa. Esse é o princípio.
Mas olha só, eu não quero fazer alguma coisa se for igual, eu quero fazer alguma coisa se for maior que 140. Se ele for tentar acelerar e a velocidade for mais que 140, eu quero firmar em 140, eu quero não passar de 140. Então eu vou transformar isso aqui em maior, é o sinalzinho de maior, da matemática mesmo. Lembrando, vou dar um zoom aqui para lembrar desse sinal de maior aqui. Quem está na pontinha da flecha é o menor. Quem está do lado de trás da flecha é o maior. Então, se esse elemento for maior que esse elemento, eu vou fazer alguma coisa. Se eu quisesse o contrário, eu teria colocado a setinha para a esquerda. Aí seria se esse for maior que esse, tá? Como eu quero aquele exemplo ali de maior, é interessante decorar isso aqui, de alguma forma, aprender esse lance de maior, que isso aqui é útil, a gente usa toda hora, viu? Vamos lá. Para dar o zoom aqui, segura o Ctrl e aperta a rodinha do mouse para frente e para trás, que ele dá o zoom aqui no Visual Studio para você, tá? Então, se a velocidade for maior do que 140 km por hora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que a velocidade seja igual a velocidade máxima, que é 140 km por hora, ponto e vírgula. Note que eu não fiz ponto e vírgula aqui, ó, porque aqui não acabou a operação, aqui eu só estou perguntando. Quando eu pergunto, eu não faço, eu só faço quando eu defino alguma coisa, quando eu tenho as chaves. A mesma coisa aqui no método, eu abri o método, eu não fiz a operação ainda, o método é só estou começando. Aí eu abro as chaves e aqui dentro, em cada uma das operações, eu faço o ponto e vírgula, tá? Então, quando a velocidade for maior que a velocidade máxima, eu acabei de definir a velocidade aqui, vai que a velocidade era 139 e o motor é 2.0, ele vai falar agora é 141. Aí eu vou cair aqui dentro, ó. Então é 141, então se a velocidade for maior que 140, e é 141, ele vai executar o que está aqui dentro desse bloco. Se não for, se for igual a 140 ou se for menor que 140, ele não vai executar esse bloco de código aqui. E a gente pode ver ele entrando aqui dentro, daqui a pouco a gente vai ver. Então, se for mais que 140, ele vai dizer que a velocidade máxima é 140, nunca vai deixar passar de 140. Essa condicional é para a gente fazer isso. Outra coisa, na hora de frear. Se eu frear muitas vezes, o carro vai andar para trás? Não pode, né? Então, a mesma coisa. Vou fazer aqui, ó. Se a velocidade for menor, setinha para lá, que 0, eu vou dizer que a velocidade é igual a 0. Tá? Se ela for menor que 0, velocidade menos 1, menos 2, o carro vai andar para trás? Não. A velocidade vai ser 0. Quando ele acabar de executar esse método, a velocidade nunca vai ser menor que 0. E quando ele acabar de executar esse método, a velocidade nunca vai ser maior que 140 km por hora. Para testar isso aqui, a gente precisa fazer muitas acelerações, né? E para fazer muitas acelerações, a gente tem algumas possibilidades aqui. Uma possibilidade é dizer que, por exemplo, o motor ao invés de ser 1.0, 2.0, é 20, 30.0. Pode ser uma possibilidade. Eu acho que vai ser a mais viável para a nossa situação aqui. Eu vou dizer que esse motor aqui é 30.0, fica feio, né? Vamos fazer uma outra coisa aqui. Então, ao invés de a gente fazer isso, aqui no nosso teste, a gente pode chamar esse método aqui 150 vezes, se a gente quiser. Mas eu escrever 150 linhas de acelerar aqui é bem chato, né? Então, vamos compreender um conceito novo, além do conceito de if, que a gente acabou de compreender, que é para condicional, que a gente vai usar tantas vezes que isso aqui vai ficar muito claro, tá? Não precisa ficar preocupado. Mas se você quiser anotar isso aí, todos esses conceitos novos, na verdade o seu próprio código serve de referência, né? Copie faça isso aqui no seu digite isso tudo aí para você memorizar e sempre que você precisar, vem aqui e recorra. Você vai recorrer aqui umas 2 vezes e depois vai decorar. Não precisa se preocupar muito com isso. Um conceito novo. Quando a gente precisa executar uma operação mais de uma vez, como a gente executou 3 vezes aqui, até que vai, né? Copia 3 vezes e vai de boa. Mas se a gente precisar executar 100 vezes, eu vou copiar 100 linhas, fica complicado. Então, eu vou criar um conceito aqui. Vou fazer uso de um conceito chamado for. O for cria um laço. Então eu falo para ele a seguinte instrução: e eu vou criar uma variável agora, var quantidade igual a 0.
criei uma variável aqui dentro dizendo que a quantidade é 0. Ponto e vírgula, porque eu acabei de atribuir um valor, tem que dar ponto e vírgula. Mesmo que está aqui dentro, está estranho, aparentemente, mas eu defini um valor, tem que dar ponto e vírgula. E agora eu vou fazer como se fosse uma condição, como se fosse uma pergunta. Quantidade for menor do que 150, ponto e vírgula de novo. Quantidade mais. Lembra que a gente fez um mais uma vez, só uma vez? Mais significa mais um. Seria a mesma coisa que eu fazer quantidade igual a quantidade mais um. Simplesmente quantidade mais, cada vez que ele for executar essa operação, ele vai pôr mais um na quantidade. A gente vai abrir uma chave aqui. Isso vai fazer com que ele execute esse bloco de código que está aqui dentro, que a gente vai pôr aqui, ó. Vou copiar esse bloco e pôr aqui dentro. E vou deletar os outros. Ele vai executar esse bloco de código aqui várias vezes. Quantas vezes? Ele vai começar com a quantidade sendo igual a 0. Aí ele vai fazer. Se a quantidade for menor do que 150, então quantidade mais 1. Aí ele vai executar. Aí depois ele vai voltar aqui. Quantidade agora vai ser 1, porque ele disse que é mais 1 aqui, né? Aí ele vai falar, é menor que 150? É, então mais 1 executa de novo. Ele vai executar isso aqui até que quantidade seja 150. Na hora que a quantidade for 150, aí não vai ser mais menor que 150. Nessa checagem vai dar false. Caso se cheque que quantidade é menor que 150, vai dar não, quantidade não é menor que 150. Então ele vai parar de executar isso aqui e vai seguir o fluxo normal, executando as operações aqui para baixo. Esse é o fluxo esperado, tá? Eu vou até tirar esse frear aqui, por enquanto. Vou remover ele daqui. E a ideia é que a gente execute isso aqui 150 vezes e no final ele mostre que a velocidade é 140 km por hora. Por mais que seja 2.0, que seja 1.0, nunca vai passar de 140. Esse é o teste. E a gente vai mudar aqui, efetue teste com o carro para... Vou dar Ctrl R 2 vezes e vou escrever efetue teste velocidade máxima. Pronto. Efetue teste velocidade máxima. Esse método é responsável por fazer só isso. Ele vai acelerar 150 vezes e ver se a velocidade passou de 140 km por hora, mostrando ali no console para a gente. Vamos dar o play aqui. Olha lá, que legal. Velocidade atual do carro vermelho, 140. Velocidade atual do carro branco, 140. Por quê? Ele não vai conseguir passar de 140 porque a gente fez uma lógica correta. Na nossa aceleração, estamos sempre definindo que se for mais de 140, vai ser no máximo 140. Isso que está correto, a gente fez a velocidade máxima. E a mínima? Vamos fazer também? Eu vou criar aqui agora, ó, static void efetue teste velocidade mínima. E vou passar o carro como parâmetro. E aqui embaixo, vamos simplesmente, o carro está a 0 km por hora, vamos frear. Carro, ponto, frear. Lembrando que eu tenho que chamar o carro, porque o método frear está dentro do carro. Então, carro, ponto, frear. Você não pode chegar aqui e falar assim, frear. Porque você vai frear o quê? Você tem que estar no carro para frear, né? Então, por isso você tem que falar carro, ponto, frear. Tudo baseado na vida real, viu? Carro, ponto, frear. Pronto. Eu vou frear o carro 2 vezes. E depois eu vou pedir para ele falar carro, ponto, mostre a velocidade atual. Para a gente saber que a velocidade atual tem que ser 0. Eu vou chamar isso aqui antes desses dois, porque se eu chamar depois, ele já vai estar 140 km por hora e vai frear só 2 vezes. Então não vai adiantar, né? Eu vou chamar antes. Eu vou colocar aqui em cima. Vou fazer para o primeiro carro. Vou pôr um ponto e vírgula no final, é claro. E vou fazer para o segundo carro. Lembrando que para duplicar a linha eu dei Ctrl C, Ctrl V, duplicou para mim. Não precisa selecionar não. Só está na linha aqui, Ctrl C, Ctrl V, duplicou. Aqui, salvei. Ele vai frear 2 vezes, vai tentar mostrar a velocidade que não pode ser menor que 0. Porque quando você freia o carro não anda para trás. Tem que engatar uma marcha ré para fazer isso, né? E aí, depois que não passa 140. Esse é o teste que a gente precisa fazer. Olha só. Os dois carros não passaram de 0, os dois carros não passaram de 140. A gente usa condicional e a gente usa laço for, que é isso aqui, bastante no nosso código. Ao invés de você fazer a mesma operação 150 vezes, coloca um laço for que vai fazer para você 100 e poucas vezes.
Bom, nessa aula a gente já conseguiu ver o princípio da condicional, aplicou condicional aqui, a gente ainda vai ver condicional bastante ainda, vai ficar mais claro. A gente viu também o princípio do laço for, para que se execute centenas de vezes a mesma operação, simplesmente com 3 linhas de código. E na próxima aula a gente vai depurar esse código para ver passo a passo das operações sendo realizadas aqui, tá? Então, se você não é inscrito no canal e quer acompanhar os vídeos, se inscreva aí. Na descrição do vídeo tem o código fonte, a playlist completa, ali o link da playlist. E eu te espero na próxima aula. Um abraço e até a próxima.